Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gessé com mais uma aula de informática e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês os tipos de memórias do computador. Bom, são três principais tipos de memória do seu computador: memória permanente, memória RAM e memória ROM. Ele necessita dessas três memórias para funcionar, tá bom? Vamos falar primeiro da memória permanente. Memória permanente é chamado de HD. Tá? Os dados ali gravados, arquivos, downloads, vídeos, imagens, né? Ele fica gravado permanentemente na HD. A não ser que você exclua esses arquivos, mas senão ele fica gravado lá, tá? Como se fosse um DVD, um CD gravado, ou como se fosse um pendrive, tá bom? É uma memória permanente. Também é chamado de hard disk, tá? Do inglês para o português, disco rígido. Vamos ver agora a imagem aí desse dispositivo. É um disco mesmo, né? Tem um disco e tem uma agulha que lê esses dados, certo? E aqui nós temos a placa-mãe, aonde a HD é instalada, tá? Beleza, pessoal? Coloquei dois modelos aqui de HD. Geralmente, nos dias atuais aí, ela já vem no computador com 500 GB ou 1 TB de dado para você armazenar, né, de dados. E a memória RAM? Qual a diferença da memória RAM para HD? Bom, a memória RAM, a diferença é que ela não é uma memória permanente. Ó, já lá embaixo já coloquei aqui, ela é uma memória volátil, tá? Bom, quando você liga o seu computador, os dados estão todos gravados na HD. Quando você liga seu computador, o primeiro programa que ele vai carregar aí na memória RAM vai ser o sistema operacional. Aí ele carrega o sistema operacional na memória RAM. Geralmente aí a memória RAM, quando vem aí você compra um computador, é em torno de 8 GB, de 4 a 8 GB, né? 4, 6, 8 GB de memória, né? Olha a diferença, a HD tem 500 GB. A memória RAM ela é menor, tem 8 GB, então quando você liga o seu computador, ele tem a capacidade de carregar aí até 8 GB de programas para ser executado pelo processador. E quando você fecha esses programas, essa memória desaparece, por isso que chama memória volátil. Desaparece. Se você tem um computador com uma baixa capacidade de armazenamento na RAM, 4 GB, e você abrir muitos programas, ele vai travar. Ele não vai conseguir trabalhar, aí começa a dar problema. Então você tem que abrir uma certa quantidade de programa que possa ser armazenado na sua memória RAM, porque é uma memória volátil, certo? Olha o significado aqui, ó. Em inglês, memória de acesso aleatório. Bom, vamos ver aqui, ó, o dispositivo da memória RAM. Isso aqui é o pente de memória, eles chamam de pente de memória, né? Parece até um pente mesmo aqui. São várias memórias. Pode existir aqui de 2 GB, de 4 GB, tá? 2 a 4 GB. Bom, vamos ver aqui na placa-mãe. Então aqui, ó, na placa-mãe é onde é encaixada essas memórias, nesses slots aqui, ó. Tá vendo aqui é encaixada essas memórias. Isso aqui você pode aumentar a capacidade comprando memórias com maior capacidade, colocando na placa-mãe. Lógico, isso com bom entendimento e especificação correta, tá? Não é só comprar e colocar, sem entender o que está acontecendo. Então essa aqui é a nossa memória RAM, né? Bom, e a memória ROM que eu falei para vocês? Bom, a memória ROM é memória somente para leitura. Então é uma memória que ela já vem gravada e você não consegue alterar. No computador, ela serve para fazer a leitura. A primeira leitura, quando você liga o computador, ela faz a leitura dos periféricos, de todos os dispositivos que está na placa-mãe, para depois acessar o sistema operacional e aí dar continuidade. Então ela faz o primeiro trabalho ali. É uma memória somente para leitura, não é possível alterar essa memória. Vamos olhar aqui o dispositivo como é. Olha como ele é aqui na placa-mãe. Essa aqui é a memória ROM. Tá? Já está gravado aqui as informações, os dados para fazer a leitura dos periféricos. Tá certo? Para você entender melhor o que é a memória ROM, vamos ver uma memória ROM que não é do computador. Por exemplo, o CD-ROM. O CD-ROM vem um filme gravado aqui, não é possível alterar, é somente para leitura. Você coloca aí no DVD ou no computador e somente lê, você não consegue alterar. E o DVD também, um DVD-ROM. É um tipo de memória ROM,
somente para leitura. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado nessa aula, tá? Um abraço e até a próxima!